melhorando, pessoal. Olha, estou falando mais alto hoje. Deixa eu ver onde é que eu vou ficar. Ô, gente, ó, olha, tá vendo? Tá meio... Sabe quando a rádio tá... Sabe, ó, quando você foi na rádio, só que você tá andando, ela fica falhando? Então, mais ou menos assim. Se para um lugar tá bom, né? Quando 3 horas da tarde, tava bem, eu acordei tranquilo. Deu 3 horas da tarde, começou a acabar a voz. Aí eu falei, mas vai assim mesmo, né? Não é assim? Tá com medo? Tá com medo mesmo. Não é assim? Mas muito bem, vamos lá. Com as vibrações de vocês, ó, daqui 45 minutos eu tô bom. A gente vai embora, né? Mas tá bom. Pessoal, muito boa noite mais uma vez para vocês. Assim, vou chegando pertinho também. Se eu falar um negócio que vocês entenderem, fala, ó, repete aí, que aí eu vou lá e repito também, tá? Muito boa noite. É um prazer estar nessa turma de início, né? Que a gente fica super fascinado em ver mais uma vez as carinhas aqui, exatamente nessa turma aqui também, nesse lugar. Eu fiz minha primeira turma aqui, né? Fui dirigente da minha primeira turma aqui nesse mesmo lugar. Só que na época era um pouco diferente, que não tinha tanta turma, né? Hoje tem bastante turma durante a semana, né? Então se divide muito bem as pessoas. Antes você tinham poucas. Então eu só me lembro de eu estar aqui e a pessoa, sabe onde ela estava? Lá naquela cadeira lá na parede lá. Porque era muita gente, né? Porque você não tinha. Hoje tem várias opções, né? Hoje tem um monte, tem um Larguice também. Então deu uma diluída, que é legal também, tá? Turma pequena, acolhedora, não é isso? É bem mais legal. E hoje, pessoal, a gente vai falar de um negócio. Praticamente eu gosto muito de falar sobre isso. Mas aqui tem uma coisa interessante. Porque vocês estão no início do curso, né? Então tem coisa que se eu falar para vocês, vocês não vão entender, né? Não é verdade? Aí vocês vão falar, Jesus, o que esse cara está falando? Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar. Você sabe por quê? Porque diferente da turma também que vinha aqui, não tinha internet, né? Agora tem YouTube, não tem um monte de coisa. Então, essa primeira turma que chega aqui não é como a que chegava antes. Que vocês já viram um monte de vídeo no YouTube, já viram um monte de coisa, não é? Então a pergunta que eram feitas antes não é a mesma de agora. Então tem muita coisa que a gente pula um pouquinho, porque são coisas que talvez vocês já fiquem mais familiarizados também. A gente vai falar também, tá? Quando a gente falar disso aqui, pessoal, hoje, ó, vamos ver se vai funcionar. Até funcionou, ó. Diferença entre espiritismo, umbanda e religiões afro-indígenas, né? Legal o tema, não é? Precisava de uma semana para falar disso aqui, hein? Né? O tempo que a gente tem aqui. Aí o que eu fiz? Peguei os tópicos mais importantes para vocês, que tem muito a ver também com o que vocês vão estudar, tá? Quando a gente começa a aprender as coisas aqui, tenho certeza que vocês vieram devagar. Na primeira vez que vocês foram fazer a inscriçãozinha para vir aqui ao fundo da casa, o que vocês pensaram que ia vir aqui no primeiro dia? Querer saber sobre espírito, não é? Não é isso? Eu quero saber sobre espírito. Vocês vão fazer sobre espírito, o que vocês querem saber? Sobre o outro lado, não é? Aí qual é a pergunta? Será que eu vou equilibrar o que eu você não, não? Não fiz só isso também? Tá melhorando. Você também, será que eu vou equilibrar? Será que vão me responder essas coisas? Será que eles vão me responder porque que eu sofro tanto? Pensa também? Ah, isso sim, né? Será que eles respondem porque eu não tenho dinheiro, não ganho dinheiro? Essa não. Mas vem, cara. Eu acho que não é bem. Por que isso? Porque as coisas se confundem às vezes, né? E aqui, na verdade, a gente vai falar um pouquinho do espiritismo de vocês. Mas não vai ser tudo. O mais importante vai ser da gente mesmo. Vocês se conhecerem. Então o mais importante aqui é a segunda coisa mais valiosa que vocês vão ver aqui. A primeira é o tempo, não sabe não? O tempo, não é? Porque o tempo não tem como comprar, ele vai que vai, não é isso? E o conhecimento, e quanto mais conhecimento você tem, menos medo você tem das coisas. Verdade ou não?
Não é? Quanto mais conhecimento eu tenho de como funcionam as coisas, eu não fico por isso ficar comigo. Porque eu sei como que funciona, eu sei como é que é. Né? Então, todas as aulas que vão vir tem muito a ver com o conhecimento que vocês vão adquirir. Mas também tem que estar aberto para vocês receberem aí coisas diferentes, com visões diferentes, né? com alguns tópicos que vocês não estão acostumados. Então tem que estar aberto também a isso. Aí depois, vocês que vão avaliar. Isso é legal, isso eu acho legal, mas não tem problema, vamos para a próxima, vocês entenderam? É igual uma aula, universidade, não é assim? O professor fala um negócio, outros falam coisas legais, outros que não falam as coisas que não tem nada a ver, não é? Você não vai ficar toda hora levantando a mão e falando, ô meu, isso não tem nada a ver. Não dá, porque não tem aula, você vai ter também, né? Mas é isso. Então, como a gente começa aí, pessoal? Olha só, para a gente entender, ó. Para que possamos entender melhor as religiões, a gente tem que deixar de lado, ó, os paradigmas e os preconceitos. Isso é a primeira coisa. Porque senão eu já começo a olhar o negócio do meu jeito. Não dá, não é assim. Né? Então a gente já tem que olhar as coisas diferentes. Sem preconceito, sem paradigma, e tentar entender como funciona tudo aquilo. As religiões têm muito a ver com a nossa história, não é isso? Com o nosso desenvolvimento como o nosso patamar de humano, não é? Desde lá, se vocês pegarem. Eu estudei um pouco de história da arte também. A história da arte praticamente é toda feita em cima das religiões. Né? Tanto do catolicismo, quanto das demais, bem antigas ainda, Grécia e tudo mais, e Egito. Então, na verdade, as religiões que a gente fala, não é só uma questão espiritual, né? Não é só uma questão sobrenatural. Não, é uma questão histórica, né? Que vem a história, a nossa história que vem. E a nossa história, ela mostra o quê? O nosso desenvolvimento, não é isso? Como a gente era lá atrás, como a gente pensava, ferramentas que a gente tinha, tecnologia. Então era como se tivesse, igual diz o filósofo, o Cortella, você tem que fazer o melhor do que você tem hoje, não é assim que fala? Então se naquela época a gente só tinha aquele tipo de conhecimento, aquelas ferramentas, era daquela maneira que eu via as coisas. Foi como a humanidade ela vai evoluindo, ela vai ter mais conhecimento, acesso a um monte de coisa que ela não tinha, e aí começa a vir informações adicionais e você tem acesso a mais conhecimento. O difícil não é você ter esse acesso ao conhecimento. O difícil é você avaliar o que você sabe agora com o que você aprendeu antes. Não é isso? É aí que está a dificuldade. Será que isso que eu estou aprendendo agora tem a ver com o que estava antes? Por que antes é assim e agora é assim? Não é? Então, é uma questão histórica do nosso desenvolvimento, da evolução da humanidade. E as religiões mostram todo esse processo de evolução nosso, da humanidade, como a gente entendia Deus, os Espíritos e nós mesmos, não é? Entender a evolução, o entendimento humano em relação à religião a Deus, entender por que tivemos ou temos certas religiões. Então tem aqui, ó, maturidade espiritual. Por que a gente fala que tem que buscar isso? Porque é o seguinte, se a gente começar a falar um pouquinho de religião, a gente vai entender assim, qual é a melhor religião que existe? Você se sentir melhor. Interrogação, né? Não é? Porque dependendo para quem se perguntar, né? Vai ter uma resposta diferente, né? Com certeza. Não é isso? Então, qual é a melhor religião? Não sei, o que é religião então? Não é? Olha aí, ó, já começa a filosofia. Então, o que é religião? Religião para mim é praticar alguma coisa sempre na mesma horário. Acordar de manhã às 6 horas, tomar café às 7, jantar. Isso é uma religiosidade, porque você tem o seu ritmo. Né? É que quando a gente fala de do que você acha que aquilo é certo. Se outra pessoa faz diferente, já não é igual. como se fosse o hábito, né? Isso. Quando a gente fala de religião, a gente fala de religar, né? Ligar com Deus. Ligação. Aí, pode ter vários, né? Pode ter vários? Eu me ligo com Deus, mas eu não tenho nenhuma. Eu tenho uma religião, tem a minha, não sei. Vocês entendem também quando parte para isso, depende muito do que e como é avaliado em cada um. Se a gente reencarnasse no Japão, qual seria a nossa visão? Exato, você teria uma visão fechada. Se a gente reencarnasse na Europa, mais católica, talvez? Que são de influência da África ali na França. Na África. Isso, aí já pega um pouquinho aqui, né? Para ver o que a gente vai falar. Estados Unidos.
evangélicos católicos e tal. Brasil, vocês não vão acertar. Brasil, vocês vão acertar. Aqui é uma mistura. Aqui é uma mistura de tudo. É uma mistura, mas ainda é católico, tá vendo? Sim. Não, grande maioria. É católico, depois é evangélico. Por que é que o espiritismo apareceu um pouquinho, mas ele está lá embaixo? Né? Mas por quê? Porque tem a questão cultural. Isso, é a questão cultural da coisa. Tem muita coisa no meio. Mas vocês entendem que cada lugar tem uma maneira diferente de ver as coisas. Então isso quer dizer que a maneira que eu estou vendo hoje, será que ela é certa também? Porque se eu estiver do outro lado, é de um jeito. Se eu estiver do outro lado do mundo, é outro, não é isso? Então é por isso que a religião, ela é um pouco complicada para a gente avaliar dessa forma. Por isso que ao invés disso, a gente tem que ir para dentro. Né? Tentar entender de como eu, como ser humano, entendo a vida. Como eu vejo essa ligação espiritual. E isso é maturidade espiritual. Mas eu não sou contra o islamismo, o budismo, o evangelho. Eu não sou contra. Eu só escolhi uma que mais me agradou naquele momento. Não é? Tem pessoas que têm, né? E a gente também não pode reclamar, né? Porque se a gente reencarnou aqui, não pode falar mal do catolicismo. Tem muito certo. Porque a gente já foi lá atrás, né? Só tinha ela, né? Então, com certeza, a gente já foi católico e vai saber, né? O que aconteceu também. Então, as encarnações também passando por várias religiões, a gente não sabe, não é? A gente encarna, tem uma experiência ali, e a gente tem ali o impacto daquela religião naquele momento que ele estava lá. E aí, cada vez que a gente vai voltando, a gente vai trazendo isso para a gente também. Não é verdade? Olha, tá ficando complexo demais isso, Edu. Ou não? Aí, ó, para vocês entenderem, olha só, a diferença então do Espiritismo. Ah, isso aqui vocês já sabem, né? De cor. Não preciso nem falar, né? Aquilo ali são os itens que a gente colocou. Acreditar em Deus. Olha lá. O Espiritismo, ele é uma religião? Sim. Ele é uma ciência? Também. Ciência? Como assim? Vocês vão entender. Depois vocês vão entender. A questão dos átomos, lá para frente vocês vão começar a entender que isso tem toda uma ligação também. E a ciência, praticamente, ela faz parte do Espiritismo. Porque é como, hoje, a gente não sabe, às vezes, falar como ocorrem certos tipos de manifestações, mas elas ocorrem desta maneira. Existe uma cadeia científica para as manifestações ocorrerem. Elas não ocorrem simplesmente assim. Existe física no meio também, existe um monte de coisa. Só que hoje, se vir para nós um livro explicando isso, a gente não vai conseguir entender, porque a gente não está nesse patamar. Mas tudo tem uma explicação. E a visão filosófica, que é essa realmente de descobrir para onde vamos, quem somos e tudo mais, não é? Depois embaixo a gente vê, ó, essa reencarnação, comunicação com os mortos, trabalho com os mentores espíritos de luz. Só que a gente vai falar conduta moral e ética para o Evangelho de Jesus. Isso daqui, pessoal, dirigente, né? Mas você falou, que dirigente é sempre dirigente, não é isso? Por causa disso aqui, ó. Sabe por quê? Porque você está trabalhando, você vai lá e vai fazer uma coisa errada, certo? Ninguém vai ver, né? Você só é pego se o seu chefe saber, não é isso? Se o chefe não saber, o que acontece? Beleza, tá bom. O expositor que está aqui na frente, como dirigente, se fizer uma coisa errada, vai explicar para qual chefe dele? Qual é o nosso chefe? Dá para responder? Como a gente vai responder? Vocês entendem a carga? A gente é isento. Então, a carga é muito maior porque não dá para esconder. Não tem como esconder. O máximo que você pode falar é, pelo amor de Deus, vou fazer errado, mas depois eu resolvo. Mas você sabe, você tem consciência disso. Então essa é a conduta moral e ética que você adquire, porque você fez escolha. Ninguém vai fazer assim, não, você precisa ser dirigente. Não existe isso. É uma escolha. Vamos fazer? Vamos. Tá pronto? Não. Mas quer fazer? Quer. Vai conseguir? Não sei. Mas vamos. Agora a vida, né? A gente não sabe no dia de amanhã, mas a gente está vivendo aí. Evolução do espírito na Terra, principais características ética da caridade e amor ao próximo, virtude suprema da evolução. Esse é um resuminho aí, se a gente for estudar o Espiritismo em relação à essência dele, né? O que ele tem, o que ele mostra.
percebe que uma grande parte aqui está mais voltado aqui. Que é pessoal que no centro, se vocês falarem assim, olha, eu sou médium, eu vejo tudo, eu falo com todo mundo, porque eu acho que aquilo é ter. Estou certo ou não? Não? Mentira. Vocês não querem falar ainda? Está tudo bem, vocês vão mais. O que acontece? Tem gente que tem a facilidade, tem uma acessibilidade maior, às vezes vê essas coisas. Ele falou. Voltou? Ah. Ele está doente. Ele está doente. Esqueci o nome dele. Mas tudo bem, tudo bem. O que acontece? Quando a gente fala dessa conduta, por que vocês vão fazer um curso primeiro? Por que vocês não podem já chegar e falar, tá bom, eu vou lá, já que eu já vejo, já que eu já tenho isso, vou lá numa câmara, né, que a gente tem os trabalhos aqui de cura, tem os trabalhos aqui de passa, né? Já quero trabalhar lá. Por que não é assim? Por que você já não vai lá? Você tem que conhecer, né? Você tem que aprender, né? Não é verdade? Se você também quiser dar aula, o que você tem que fazer? Fazer a escola, depois fazer o curso de expositor, né? Dirigente e tudo mais. Por que isso? Porque o Espiritismo entende que se você não trabalhar isso aqui, ó, não adianta nada do resto. Entendeu? Não adianta. Você precisa primeiro trabalhar você, para depois você ajudar os outros. Então essa que é a ideia. Né? Você sempre trabalhar você, entender quem você é, para depois você ajudar os outros. Aí, então quer dizer que eu não posso ajudar ninguém enquanto não terminar o curso. Né? Não é bem assim. Mas talvez certos tipos de coisa vocês ainda não vão conseguir fazer aqui. Claro, tem lugar que é diferente? Tem um monte de lugar que é diferente. Mas aqui a aliança, ela trabalha dessa forma. Tá? Primeiro trabalha as pessoas para depois colocar, né, esses trabalhos mais específicos. Porque aí tem toda uma questão de... Ele entendeu o que ele tem, como ele pode trabalhar para poder ajudar os outros. Exato, é porque você tem todo um trabalho, vocês vão ver na escola, vocês vão fazer, vocês vão ter as etapas, vocês vão ter que fazer algumas atividades também práticas, e isso vai fazer com que vocês se conheçam. Nisso, vai despertando em você um monte de coisa, que você não faria coisa aqui, e a partir disso que vai começar a despertar em vocês essa questão moral de refletir mais com algumas coisas que vocês não refletiam, sabe? E tudo mais. E aí, vamos falar então da Umbanda, que é uma delas. Aí, mas por que você vai falar da Umbanda agora? Porque é uma que está mais próxima da gente, né? É uma que está mais voltada no Brasil, né? A Umbanda, pessoal, começou a saber em 1920 lá no Rio. Vocês sabiam disso? Rio. Aí, mas não é na África? Sim, mas é que na África existem diferenças, porque a Umbanda, ela vem do Candomblé. Vocês sabiam disso? Ela vem do Candomblé. Olha, tá vendo? Você já foi bandista aí. Bastante gente aqui no Espiritismo vem também da Umbanda. E às vezes também vai para lá. No Candomblé, aí se adaptou um pouco ao Brasil, né? E aí, por isso que tem aqueles negócios lá que vocês ouviram falar da mesa branca, né? Não é assim? O Espiritismo tinha esse negócio da mesa branca, né? Que era bem antigo, não sei se tem ainda. Hoje em dia a gente não trabalha mais, mas tem alguns que tem a mesa branca, né? Que era uma característica do trabalho que mostra que você trabalha com espíritos do bem, né? E a Umbanda, ela veio nessa diferença mesmo do Candomblé. Só que quando ela veio para o Brasil, ela ainda, porque assim, não existia um processo, uma regra, né? Tipo, ó, vocês vão fazer assim, vão fazer... Cada pessoa que trouxe, na época dos escravos, quando isso vinha, era interpretado da maneira que a pessoa achava que era. E aí ela foi disseminando daquele jeito. Então você vai vendo várias ramificações, e alguns que já tem mais influência no Candomblé, outros têm menos, outros têm mais ou menos, cada um foi trabalhando assim, e conforme ela vai evoluindo, algumas continuaram ainda no modelo lá atrás tradicional, outras já foram mudando também, indo mais para um lado mais kardecista. Você sabia? Então, falando da Umbanda moderna, que se chama, que é a Umbanda que ela já está começando a trabalhar com os livros de Kardec. Ela já faz o trabalho dela com o estudo de Kardec, né? Por que isso?
houve a necessidade e os próprios, ali, né, que tem os espíritos que falam ali, provavelmente pediram também para que eles fizessem isso. Então, você tem essas influências dentro da Umbanda também. E aqui, ó, por exemplo, a Umbanda, ó, as entidades são agrupadas em hierarquia, que vão de espíritos inferiores aos mais evoluídos. São entidades índios, caboclos, preto velho, crianças, boiadeiros, ciganas. Os orixás também são cultuados no candomblé. Vocês vão ver depois, lá na frente, é legal falar para vocês entenderem. Lá na frente vocês vão ter uma preparação que vocês vão fazer da casa de proteção. E nela é citado o preto velho, os índios e os caboclos também, o preto velho. Aí você vai falar assim, como assim? Não é? Como assim? Pessoal, vocês já chegaram a tiver a experiência ali? Eu já ouvi, né? Porque eu não sei aqui quem tem dificuldade de repente da família, marido, esposa, quando fala, vou lá no centro espírita. Aí a pessoa fala o quê? Vai bater os tambores, não é isso? Vai bater os tambores, não é? Você já vai lá, né? Tem medo, mas tem para passar. Ah, não, ela que aperta. Aí, então vai lá, acho que eu já vi o pessoal falando isso. O pessoal, tinha uma moça que falava, meu marido não vinha na porta. Ela falava, que achava que ia ter os tambores. Não, fala até que vir, não tem problema, fala para participar. Aí ele fez como participou, ele falou, nossa, não é nada disso. Eu falei, é? O que a gente falou? Conhecimento, meu amigo. Primeiro vem aprender o que é, né? E tem essa questão mesmo de todo mundo confundir. Por quê? Porque chama centro espírito de Umbanda, né? Centro espírita kardecista. Então ele falava, peraí, centro espírita é kardecista, não é? Vocês vão ouvir muitas vezes. Mas eu tenho que falar que é kardecista? Não, você não tem. Mas provavelmente você será confundido em alguns momentos. Então é por isso que às vezes fala kardecista, que é para não confundir. Aí você fala, eu sou kardecista. Isso. Mas peraí, aí a gente dá uma. Porque essa divisão que às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender. Então aqui, ó, espíritos inferiores, espíritos inteligentes são os guias. Então é tudo caracterizado por orixá, né? Orixá, na verdade, eles têm, né, uma questão, né, de ligação com a tua energia, né? Como se fosse a sua energia. E aí tem a ligação daquele determinado orixá. Cada orixá tem umas atribuições, tem umas qualidades, defeitos. É como se você, então, fosse ali, através da tua energia, a tua energia bate mais com Inhansã, né? Bate mais com o Imanjá. O Exu. Também, tem a questão do Exu, que a gente vai falar, isso aí, tudo Exu, não sei o que, tem um monte, né? E aí fala, não é que existe um, é que tem vários espíritos que estão dentro daquela categoria daquele orixá, com aquela energia. E aí fala, você é, né, de tal orixá. E aí você entra naquela categoria que a tua energia é baseada naquele orixá, né? Que é o tal, quando fala que te ajuda, como se fosse um anjo de guarda para nós aqui, né? Então, por isso que é colocado como os orixás. Trabalha com tambores, rituais, invocação de espíritos e orixás em forma de transe, lugares como os terreiros, tem as giras específicas para cada entidade. Trabalha muito com os espíritos da crosta terrestre, apego ao materialismo, utilizando cigarro, bebida e bebida. Exceção, né? Que eu coloquei aqui. Por que isso? Porque assim, a Umbanda em si, ela tem esse modelo mesmo de trabalho, né? De trabalhar com espíritos ali, meio termos até que a gente fala. São todos? Não. Mas existe uma categoria onde, dependendo do dia, é trabalhado certo desvio, né? Dependendo do dia, hoje é o dia de tal orixá. Aí entra o tal do. Geralmente, primeiras semanas do mês, hoje é o dia que ele vai trabalhar. Domingo é de Dia Oxalá. de Exu, dia da Pombagira. Praticamente os 40 dias de Exu. Aí, não. Vocês viram? Tá falando, pessoal? Tem também uma qualidade assim. É isso aí. E aí você vai, e aí, dependendo do dia, você vai lá e vai fazer lá uma consulta lá, ou se você já está no centro, você já vai trabalhar também. Então, qual é a questão, pessoal? A gente não fala aqui de certo e errado. A gente fala de como funciona. E o que é aquilo? Quais são aqueles espíritos que estão lá, então? Não é? Quem é aquele? Como que trabalha ali toda aquela energia dentro daqueles espíritos? Por que a gente fala espírito de crosta? Né?
Porque são espíritos ainda que estão muito ligados à matéria. Por isso que eles pedem às vezes cigarro, né, essas coisas. Porque eles ainda estão ligados nessa energia. Né? Então, tem muito aquela questão do eu vou te ajudar, né? Vai, eu vim aqui. Ah, você quer cura? Ele pode tentar te curar também. Aí tem a questão do cachimbo, tem a questão das ervas que também é utilizada, até do passe deles, né, do que eles fazem. Aí tem a questão assim, mas quem são os espíritos que estão lá, né? Aí vem a questão que eu vou falar para vocês de como que funciona todo esse processo. Imagina que ali também, não naquele lugar, mas à volta, pode também ter os espíritos que são trabalhados no kardecismo. Porque eles trabalham em conjunto. Só que cada um no seu andar. Vocês entenderam? Cada um no seu lugarzinho. Esses espíritos que trabalham ali, eles não fazem o mesmo trabalho que os espíritos fazem no espiritismo. Porque precisa de outro tipo de energia, de outra categoria. Só que às vezes tem coisas que os espíritos do kardecismo e espiritismo falam para esses espíritos não vão fazer, porque não dá para esses chegarem lá. Vocês entenderam? Por causa da energia. A energia. Então, assim, um depende do outro, mas cada um com a sua energia e o seu envolvimento. E é você que está ligado a isso. Como que eu sei? Pelas suas ações, seus pensamentos, sua ética e sua moral, a gente vai definir qual é a sua energia e para qual lado que você pode estar mais ligado. Uma vez, eu fui também algumas vezes no centro de Umbanda, fui uns bem legais, assim, na verdade, eu nunca imaginei. É bom, conheci bastante. A gente vai, conversa, fala, pergunta, porque eu preciso do conhecimento também dos detalhes, de como funciona a casa, o que é, né? E eles gostam de falar. E umas casas, eu fui umas casas muito bonitas, assim, também imaginava que tinha. E em um momento, né, eu estava sentadinho, eles estudando kardecismo, eles estudaram kardecismo, eles começaram os trabalhos com os batuques e tudo mais. Aí eles chamavam, vem cá. Aí eu fui lá, tá bom, vamos lá. Daí tinha lá o rapaz, aí eles cumprimentam, né, assim. Aí ele parou para mim assim, você não é daqui não. Ele falou para eles. Porque ele viu que os espíritos que estavam comigo que era do espiritismo, do outro era do outro tipo de energia. Então ele falou, você não é daqui não. Ele falou, então ele já se ligou ali. Então ele mudou completamente o jeito de falar comigo. Só porque ele viu os outros espíritos. Vocês entendem? Então assim, né? Para aí. Então eles têm esse movimento, mas cada um dentro da sua atribuição, dentro do seu cargo. A hora de fazer esse tipo de trabalho, a gente vai na casa espírita, quem decide quem serão os espíritos que vai de repente fazer alguns trabalhos, são os próprios espíritos, não somos nós. Não é a gente que decide. São eles dentro do universo, dentro do plano deles. Eles que têm o domínio de como trabalhar todas essas energias e tudo mais. A gente simplesmente são as ferramentas que a gente utiliza e eles aqui em cima que vão resolver como fazer isso. Né? Quais são os espíritos que eles vão auxiliar e ajudar com ele. Então, nós estamos aqui para auxiliar com a nossa energia material. E aí cada um vai tendo uma energia aqui, mas naquele momento é melhor para ele. Pode mudar? Pode, mas falou, não gostei, acho que ir para lá, ir para cá. Uma coisa que acontece muito em Umbanda é que às vezes não tem uma organização, e aí a pessoa ela fica perdida, né? Vai lá, faz, então você não tem uma organização, você não tem uma sequência de aprendizado. Depende do centro. Isso. Que estava certinho, né? Você tinha todo o caminho, não era assim, você falava, vou chegar lá e chegar lá e fazer. Você tinha um período que você tinha que passar, estudar, para ser camônica, para ajudar e depois fazer a entidade, e aí depois você começava numa sequência menor, porque você não sabe ainda quanto você tem de energia e quanto você pode usufruir dessa energia para aquela pessoa, e aí depois você ia aos poucos trabalhando. Legal. Porque
porque eu vi alguns e eu não consigo. Eu vi um só, assim, eu vi um, aí por isso que eu tô. Mas com certeza deve ter alguns que. Tanto é que lá demora, né? De 15 a 16 anos. É. Por isso que quando alguém pergunta até pra mim, Eduardo, o que você acha dos seres humanos? Eu falei, olha, eu estou na conta, acho que tá legal, mas o mais difícil é você achar um legal. É você achar um que fala, olha, esse daqui é legal para você ir. Porque realmente não é fácil você achar um que tem essa coisa. A mãe, né, ela chama Rosane, ela controlava também a questão de bebida, também tem centro que vai até madrugada e às vezes as pessoas tinham que trabalhar, não, eles limitavam as consultas, porque senão a pessoa fica ali escutando. Fica ali madrugada, isso. Não, ela só atendia isso para que não houvesse já não é disciplina para eles, é disciplina, exato. Legal. E aqui, gente, a Umbanda qual? A Umbanda contemporânea, kardecismo moderno. Como não existe o código Umbanda, pode ser diferente em vários locais, como a gente falou. Oi? Mas com relação à energia que você disse, não significa que a energia é mais baixa lá ou mais alta? Não necessariamente de baixa ou alta, é mais de acordo com quem você é. Tipo, sabe? Quem você é. É a minha energia? É, a tua energia, o que define ela, as tuas ações, como você, de que maneira você vê a sua vida, qual é o tipo de pensamento que você tem, sabe? É todo o seu dia a dia e como você está vivendo. Se ele é de uma maneira mais positiva, se você é de uma maneira mais negativa, tudo isso vai definir qual é a sua energia. Entendeu? Por isso que a gente sempre fala disso, por isso que a gente sempre fala de trabalhar a questão interna, que é isso que vai fazer com que a gente consiga trabalhar a nossa energia. Porque é aquela história, né? Não adianta a gente estar no centro, né? Aí tá bonitinho, vem aqui, a gente é tudo na paz, né? Com meus amigos, vou lá, converso. Aí eu chego em casa, chuto o cachorro, xingo a mulher, entendeu? Não adianta. Então é mais ou menos isso, é a questão de como você vê a vida e como você se vê, as suas ações, o que você faz também, então tudo isso vai definindo a tua energia também. Entendeu? Os orixás têm descendência do candomblé. Aí, ó. Aí aqui fala um pouquinho de alguns orixás, pra vocês saberem lá. Ogum é São Jorge, Ança Guerreira, Oxum, Cachoeiras da Alma Doce, Iemanjá, Oxóssi, Oxalá, Xangô, Exu. O Exu, pessoal, é que assim, é delicado de falar do Exu, porque assim, ao mesmo tempo ele é mal, mas ao mesmo tempo ele não é, né? Ele é e não é. Quem lê o Guardião da Meia-Noite vai entender um pouco quem é ele. Isso é legal, gente. O Guardião da Meia-Noite, o livro é legal. É um livro interessante, quem lê é verdade. interessante, aí vai entender o que ele é. O Exu é como se fosse um exemplo legal. Sabe o filme antigo, onde o advogado era o diabo? Advogado do Diabo. Era o advogado do diabo, que era com aquele ator, Um ator famoso. Kenny Reeves, isso. Você já viu? O Exu é mais ou menos assim, não é? Ele fala para ele, você que ele vai dizer, por que você veio descobrir? Ele falou, não, você que A série do Lúcifer é mais ou menos mais assim. ou menos lá. Porque ele fala assim, eu não venho aqui para te castigar, você se castiga sozinho. Sozinho, é isso aí, é justo. Ele põe assim, põe tu, o que você vai escolher? Eu quero isso. Aí você escolhe. Aí depois ele fala, o que você fez? Para você que escolheu, entendeu? Eu só coloquei na sua frente, né? É justo. É você que escolheu. Então ele trabalha muito a questão do quem você é, né? Então não faça as coisas erradas e depois, né? Então é aquela história, se você é uma pessoa íntegra, você não vai escolher. Aí vai falar, não, eu escolhi o outro. Então vai muito de você, de quem você é. Não é porque está na sua frente. É igual aquela questão aquela famosa frase que a oportunidade faz ladrão. Não é assim que a pessoa fala? É mentira. Você planta, você colhe. É mentira. O ladrão já existe, só teve oportunidade. Porque quem não rouba não vai pegar nenhuma oportunidade. Então não existe isso. Então, porque já está em você tem oportunidade de despertar aqui em você. Então é mais ou menos isso, que te desperta e o que te chama. Aí ele vai trabalhar com os seus defeitos. Ele vai trabalhar com o teu orgulho, com a tua ganância. É isso. É esse trabalho que a gente faz de forma a gente vai na frente. Trabalhar essas virtudes nossas para não ser dominado por quê? Pelo medo. Já queria falar pelo medo. Porque o que faz a gente sofrer é a falta de conhecimento e o não entendimento do nosso processo. Né? Aí daqui a alguns anos, caboclos, tá vendo? Que é o que a gente, caboclo, trabalha bastante também, às vezes
Zeppelin Traúz, vocês conhecem, o chapeuzinho lá, né? Minha branca. Isso, que é tudo meio anos Malandro. né? Aquele malandro lá do. Isso aqui também, olha lá, meus baianos malandros que também trabalham um pouquinho parecido com o Exu também, mas é também de outra linha. Pra vocês entenderem que são espíritos que têm categorias específicas, né? Quando você falou sobre trabalhar os efeitos, o Diniz sempre para falar uma coisa que eu pesquisei, eu não fui a fundo, mas eu pesquisei sobre a religião do satanismo. E eles dizem que eles fazem justamente isso. Ao invés de colocar como objetivo uma meta crítica, digamos assim, eu li muito por cima. O objetivo é colocar todos os defeitos e que você supere os defeitos, não tendo como uma meta algo muito distante, mas parece que é o inverso, assim. Entendi, você colocasse tudo na mesa, você, como se você tivesse muita fome, colocasse tudo que você gosta na mesa, mas não pode comer, né? Está tudo aí na mesa, você só precisa pegar. Ou não vou pegar. Não conheço, mas nesse quesito é a questão de tudo convém, né? Não é isso? Tudo, posso querer o que eu quiser, né? Mas tem tudo para mim. Bem, é isso aí. E aqui fala um pouquinho do candomblé também. Oi? Vou falar. É a próxima. Olha, você estudou já, né? Já viu lá. Candomblé. O candomblé realmente é de onde veio religião privada dos povos tribais indígenas. 1888 no Brasil. Magia, ritual. Não existe o bem e o mal de forma isolada. Não há ideia de salvação. Manipulação de forças sagradas, invocação de potências divinas, desde os senhores das terras africanas, sacrifícios aos orixás. Aí a gente fala assim, putz, sacrifício, que coisa, né? É a questão dos animais, não é isso? Por isso que a Umbanda agora deu a divisão, hoje também que a candomblé está diminuindo por conta disso também para atrair mais pessoas. Exatamente. Mas não sei se vocês lembram para muito tempo atrás, lá no Sinédrio. Lembraram alguma coisa? Na época de Jesus. Lembra? Aonde eles faziam? Você comprava lá aquelas ovelhas, né? Se tinha um pecado, não era assim? Aí você comprava as ovelhas, aí pegava a ovelha e matava ela lá na frente, agora que os pecados ali. Não era isso? Opa, isso aí, como também está falando isso? As sete pragas deles pintaram o sangue de ovelha. Aí caiu. Aí depois vocês vão ver a história que eles não mataram ninguém, eles voltaram a ver para vender de novo. Desde a época daqui. Porque era muita gente, ficava lá embaixo, o pessoal não via, então ela comprava ovelha e falava, a gente está levando, só que eles voltavam a correr e matavam ela. E vendia de novo. Aí, você vê, né? Mas você viu? Isso, olha, na época já tinha isso, depois veio. O que é que você Então, eu sempre falei que ele foi raspado e catulado do candomblé, né? Então, dependendo do seu orixá de cabeça, você tem os animais que correspondem àquele orixá e no seu assentamento são feitas curas que são abertas partes do corpo e o sangue dos animais tem que se misturar com o sangue daquela pessoa para ela receber aquela entidade como seu orixá de frente. Então, ele tem um aspecto moral muito mais forte do que isso em termos de sacrifício para o verdadeiro candomblé, que funciona assim para a pessoa entrar nesse caminho. É o rito, né? É o rito. A pessoa vem ficar 40 dias numa esteira, com uma roupa especial, comer só comida de santo, tem uma série, cabeça raspada, com tregum, tem uma série de ritos que devem ser seguidos fielmente para a pessoa poder seguir esse caminho do candomblé. É isso mesmo. Não é nada simples. Já vi algumas pessoas, não vi muitas, mas já vi umas, né, que você vê que tem a cabeça raspada e tal, e aí você entende
Não sabia que era nesse detalhe o ritual. ori, né? Começa pelo ori e depois vão fazendo os outros cortes. Né? Legal. Boca. Não conhecia o detalhe desse ritual. E, se não me engano, a cada 7 ou de tempos em tempos tem que ser renovado esses cortes até formar os queloides. Que são os queloides, que são as marcas que a pessoa, em qualquer lugar você vai saber que aquela pessoa é da candomblé. Legal, muito bom, velho. Muito bom, né? Muito legal. Bom, e aqui fala também um pouquinho, na África há em média 400 orixás, porém no Brasil um pouco mais de 20 foram registrados. Então você vê a quantidade também que vem lá, né, da origem de orixás, só que para nós foi diminuindo, né, e ficando só aqueles que mais deu importância depois. Aí olha aí, olha, que manda aí que você falou. Eu deixei esses dois para cá, porque assim, são alguns que precisa estudar muito mais, né, para entender mesmo a fundo, não é tão simples a gente entender. Porque não, o que a gente vê deles não são coisas boas, infelizmente, né? Com exceção um pouquinho do voodoo, que através do que eu estava pesquisando, o voodoo lá atrás, na verdade, ele não era para fazer o mal, né? Ele era ao contrário. Sabe o bonequinho? Que a gente faz, né? Na verdade, o escurinho não era para fazer mal, era que a pessoa estava doente e aí era colocado como se fosse uma acupuntura para a pessoa se curasse. Não é isso lá? Era isso. Como se fosse uma cura à distância. Isso, como se fosse uma cura à Fez a distância. vibração com a própria bagulhada. Exato, só que aí foi pro lado meio da força, aí começaram a usar de outra forma e também está muito contado nos filmes que a gente vê, né? E aí isso também levou um pouquinho da gente, essa questão mais macabra, né? Do voodoo. Mas eu tinha lido alguma coisa sobre isso aí. A Quimbanda é o polo negativo da Umbanda. Linha de esquerda total, magia negra, fazem trabalhos de cemitérios, encruzilhadas, conhecido como povo da rua. Os espíritos trabalham são chamados de falanges. Olha esses nomes, guarda esse nome, falanges. Vocês sabem por quê? Vocês vão ler muito livro que fala dessa questão do plano espiritual, dos trabalhos das falanges também, que são grupos de espíritos também que trabalham em pró para não destruir, mas tentar de alguma forma resgatar esses espíritos que estão nessa categoria negativa. Então tem os resgates. Principalmente nos umbrais. Isso, umbral. Então você pega um grupo, nos livros que vocês vão ler, são grupos de espíritos que vão fazer resgate, e eles vão buscar dentro dessas falanges. O interessante é que vocês vão ver que se vocês estivessem, né, dentro de algum local específico, dentro de uma falange também, ou um brabo, se eu como outro espírito entrasse aqui, vocês não iam me ver. Sabia disso? Porque está em outra energia, não consegue ver, porque está em outra vibração. Então o espírito consegue andar sem que os espíritos que estão lá consigam ver ele, porque a energia dos grupos são muito baixas e é muito material. É fácil de. Ele está lá quietinho, só espiando e ninguém vê. Isso, exatamente. Aí, na hora do resgate, ele aparece, pega e tenta resgatar. Vocês podem ver o filme Nosso Lar. Vocês já viram, né? O filme Nosso Lar tem isso aí também interessante. E aqui, ó, feitiçaria pesada, dedicando somente a cultos aos Exus e pombagiras, sem nenhum compromisso religioso. É bem complicadinho mesmo. E o voodoo, a gente conversou, né? Ritual parecido com o candomblé, constituído das heranças africanas, misturado com influências católicas. Influência católica, o Umbanda também, tem os santos lá, né? Então tem uma influência também catolicismo dentro do centro de Umbanda também, porque tem as estátuas lá também, né? As imagens. Eles falam que, como veio da África, né? E aí eram proibidos os escravos da cúpula à Umbanda, né? No candomblé, eles começaram a associar com os santos do catolicismo para que quando eles estivessem lá na fazenda, isso. É igual a esquela da capoeira também, né? Eles fingiam que era dança, mas na verdade eles estavam fazendo a luta para poder depois escapar. Vou perguntar uma coisa. É possível, por exemplo, uma pessoa que não frequenta nenhuma religião, mas tem alguma prática, talvez não muito louvável, assim. Aí ela desencarna, ela vai cair nesse grupo? Assim.
Não existe um padrão que vai acontecer. Depende muito da pessoa, o que ela fez, quem ela é e tudo mais. Então não dá para definir. Porque isso daqui são religiões específicas voltadas com esse tipo de ação. Quando você está falando de pessoa, tem a vida dela, né? Tem um monte de coisa que ela faz na vida, né? Um monte de escolhas que ela faz também. E a partir dessas escolhas vai formando um caminhozinho dela. E aí se desencarna, naquele momento a gente vai ver o que vai acontecer. Entendeu? Normalmente quando desconhece, é bem complicado. Porque é muito fácil de ser dominado, né? O espírito que torna para se aproveitar. Uma vez que eu era dirigente da universidade, a gente fez uma roda e foi um médium para poder dar uma mensagem para a gente, né? E eram só jovens, né? E aí o médium chegou e incorporou um adolescente. E ele falou, olha, porque vocês sabem que aqui, né, gente? Não tem só vocês, né? Deve ter, sei lá, quantas gente. Vocês estão escutando direito, mas tem bastante gente. E na universidade também é igual, só que era para jovens, né? E aí o médium falou, né? Envolvido com o jovem que tinha falecido, que estava como espírito. Aí ele falou, é muito legal, eu gosto de vir aqui. Ele fala, eu gosto de vir aqui enquanto vocês estão aqui. Eu gosto de ouvir as aulas de vocês, eu gosto de ouvir o que vocês falam. Sabe por quê? Olha que coisa maluca, hein? Porque eu não tinha a mínima ideia quem era Jesus. E não era tão antigo esse espírito, né? Não era tão antigo. E eu não sabia quem era Jesus, eu sabia quem ele era. Eu fazia minhas coisas, eu tinha minhas coisas. E aqui que eu comecei a descobrir quem ele era. Vocês entendem? Que às vezes a gente, aquela história, às vezes a gente acha as coisas, e às vezes é mais complicado. Eu imagino, não era nem antigo ainda, o espírito ainda estava ali, não é relativamente novo. E ele falou, eu fiquei sabendo quem era Jesus das aulas que vocês estão dando aí. Então, ao mesmo tempo dói, né? Você fala, nossa senhora, onde que ele estava, né? Que planeta que tinha isso? Porque para nós é acessível, não é? Que você não leia, que você não vá atrás, mas não sabe quem era. Muita gente também eu não conheço, não sei quem era, às vezes, né? Tem isso também. E aqui, ó, eu coloquei algumas para a gente entender também que tem a ver com os afro-indígenas também, mas que são muito específicas por região que vem da África e muitas também que vieram para o Brasil. Aqui, ó, o batuque, que fica no Pará, no Rio Grande do Sul, tambor de mina, Aranha do Pará, Xangô, que fica em Recife, macumba, o macumbá, no Rio de Janeiro também, criado no Congo, né? Xambá, Catimbó, no Nordeste, e Omolocô, que é no Rio de Janeiro também, tá? São algumas aí que eu coloquei a mais, mas se vocês colocarem lá no Google, vai vir uma porrada. Mas são algumas que aos poucos também foram desaparecendo, por quê? Porque foram se incorporando nas mais conhecidas como o Umbanda, o Candomblé também. Às vezes se incorporaram e aí eles ainda ficaram tão conhecidos por causa disso, mas a grande maioria trabalha dessa forma, dessa maneira, com as energias mesmo, e muitos voltados à natureza, magia da natureza, né? Essa questão da magia que é falado muito. Então, ó, se vocês se interessarem, tem o livro Guardião da Meia-Noite. Tem também qual que é aqui? Tem Aruanda, e tem o Aruanda também, que se vocês quiserem ler também. O Aruanda é muito interessante, ele é bem legal, bem tranquilo, sucinto, e ele fala também como funciona todo esse outro lado, tá? Então, se vocês quiserem ler também. Eu sou o Exu. Eu sou o Exu. Luz Mata-Costa. Luz Mata-Costa. Tem mais outro também, qual é o nome? Eu sou o Exu. Legal, para vocês conhecerem também, se vocês quiserem, como funciona também toda essa parte por trás. Mas depois, conforme vê o curso aí, vocês vão entendendo mais, aí vai dar para aprofundar ainda mais tudo isso. Tá bom, gente? E para finalizar, a gente sempre entende da seguinte forma: independente de tudo, a gente sempre vai voltar a ideia para a evolução do espírito, porque ela é a condição absoluta da nossa evolução futura, da felicidade, tá? Eu queria te falar isso. Independente de tudo, o conhecimento agora acaba com o nosso medo, o
conhecimento faz com que a gente entenda o que a gente está fazendo aqui. E o conhecimento faz uma coisa muito mais importante, que é o quê? Faz a gente sofrer menos, pessoal. Porque a ideia é essa, é a gente aprender a sofrer menos com as coisas. Quanto mais a gente entende, menos a gente sofre, porque a gente sabe o que a gente está fazendo aqui e como funciona tudo isso. Ainda mais quando uma pessoa é criada no catolicismo, cheia do medo, não pode pecar, aquela coisa. Eu, quando era pequena, que eu via a loja de Umbanda, eu não chegava nem perto, eu tinha medo, né, por causa das coisas, dos paradigmas, né, da cabeça que os padres colocam e tudo, né. Aí depois que eu comecei a conhecer, né, e estudar um pouquinho de cada uma delas, achei interessante. Mas a gente não precisa necessariamente fazer ou querer participar, mas conhecer tudo à sua volta e se utilizar a funciona. Pessoal, obrigado mais uma vez. Espero que eu tenha conseguido aí passar. E aí, ó, obrigado, gente. Valeu, obrigado.